Olá, bem-vindo a mais uma aula do curso Krishnamurti e a Mente. Se você estiver acompanhando esse curso, é a sexta aula. Não perca, porque mais um detalhe importante sobre a questão de como trabalhamos nossas questões lá na mente, como a meditação pode ser colocada num outro patamar, como a gente entende melhor nossos pensamentos. Me acompanha. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Vitor, eu sou economista, formado pela USP, me curei no ano 2000 de um câncer de maneira extraordinária e desde então trabalho com terapia, yoga e meditação. Durante 10 anos trabalhei e estudei com o professor Hermógenes, sou professor assistente autorizado de Ashtanga Yoga e sou ordenado na tradição do Zen do mestre Thich Nhat Hanh. E vamos estudar aqui Krishnamurti, filósofo, escritor, orador e educador indiano, um dos sábios da Índia, considerado um avatar, na sua juventude, quando ele revolucionou os ensinamentos no sentido de tentar romper com as amarras e dogmas das tradições e seguir um caminho preocupado com o desenvolvimento humano e com a educação. Estamos aqui na aula 6 desse curso de 15 aulas sobre o estudo da mente. Você vai perceber no acompanhamento das aulas o quanto a gente se aprofunda e entende melhor o nosso funcionamento e também a própria meditação, como ela pode nos ajudar. Aqui então temos o significado do viver diário. Essa palestra dele, ele disse o seguinte: o pensamento foi responsável por todas as misérias dos seres humanos, embora tenha criado no mundo da tecnologia as coisas mais extraordinárias. Ele começa a nos apresentar como que nós somos, através do pensamento, construtores das nossas mazelas, das nossas dificuldades. Não existe conhecimento completo sobre alguma coisa. Assim, seu pensar, que nasce do seu conhecimento, é sempre limitado sob todas as circunstâncias. Aqui é uma abordagem interessante, que ele nos traz a ideia de que todo conhecimento é limitado. Todo conhecimento, ele avança até o limite dele. E que se ele é limitado, tem probleminhas, Ele não representa o todo, ele não representa a realidade. Pensar em termos de tempo é trazer a divisão, a fragmentação e dar ao futuro um significado maior do que o presente. Ele nos traz a noção de a divisão do tempo, a noção de tempo que estrutura o nosso pensamento, ela traz em si algumas formas e valores. E que se a gente entender melhor, nós não entramos dentro dessa estrutura, não nos limitamos dentro dessa estrutura de pensamento. Isto é a vida deles: dor, luta, conflito, trabalhar desde manhã até a noite, das pessoas limitadas por essa percepção, por esse padrão de pensamento, por essa formatação do pensamento. Portanto, se você é como o resto da humanidade, você é a humanidade. Então, qual a sua responsabilidade quanto ao homem? Ele nos coloca como membros da humanidade. Essa é uma limitação da humanidade. Nós somos parte disso, operamos desta forma. E como nós contribuímos para o avanço disso? Porque enquanto vivermos dentro dessa limitação, Krishnamurti nos apresenta a dificuldade do sofrimento que nós temos e que não muda há centenas e centenas de anos. O resto da humanidade está destruindo a si mesmo. Então você precisa descobrir por si mesmo qual é a sua responsabilidade, qual a sua reta ação frente a tudo isso. Qual vai ser a sua decisão, o seu comportamento mediante este entendimento dessas limitações, E que posição que você vai assumir em relação a tudo isso. Como você está vivendo no passado e o passado está morto. Todo conhecimento está no passado. Se você vive com o conhecimento que é o passado, e como o passado acabou, se foi, o que é você? Então ele traz essa reflexão de nós nos prendermos em dogmas, em estruturas de pensamento, em teorias
que foram construídas no passado. E muitas vezes deixamos de observar a realidade, deixar de observar o que está acontecendo. Eu vejo muito os conflitos nas redes sociais e as pessoas muito aguerridas a determinados dogmas, a determinadas estruturas de pensamento, sem olhar o que realmente está acontecendo, sem buscar, né, um olhar crítico, uma solução para essas questões, né? Aí nós temos aqui: quando você percebe que não é um indivíduo, que você é parte desse todo, que embora você tenha uma forma diferente, um formato de cabeça diferente, um emprego diferente e assim por diante, internamente você é como o resto da humanidade. Então o que a morte significa? Aí uma pergunta profunda, porque ele nos mostra de maneira clara no texto dele que nós somos parte desse todo, esse todo nos formou. A nossa maneira de pensar, a nossa maneira de refletir, as leituras, as informações, as notícias que nós temos, nós somos parte dessa humanidade, é ela que nos formatou. Então, o que significa a sua morte? Né? Se você é constituído desse todo e esse todo tem a sua maneira de seguir, mas seus deuses foram estruturados pelo pensamento. Esse é um dos pontos onde ele vai mais fundo na questão do dogma, quando ele vai mostrando que até a formatação das tradições religiosas, das crenças, dos textos sagrados, das noções de deuses, tudo isso são construções da nossa mente. A nossa mente é ela que faz a formatação dessas ideias, né? Ele fala muito do hinduísmo, ele faz uma crítica constante ao hinduísmo e à crendice hindu, né? Mas ele também fala dos muçulmanos, fala dos cristãos, né? A gente tomar cuidado com a crendice, perceber que muitas vezes é a nossa necessidade de construir, né, essas crenças. Sua crença, sua veneração, ir ao templo, à mesquita, à igreja e repetir algumas frases estão integralmente, totalmente divorciados da vida diária. Então ele nos questiona: você está olhando o real, você está olhando para a sua vida, você está olhando para a sua transformação, você está atuando sobre isso, ou você está se prendendo a essas crendices? As religiões como existem hoje, com suas constantes repetições de frases, rituais, genuflexões, ajoelhar-se e assim por diante, não são religião. É viver uma vida que não tenha conflito, que possua o senso da compaixão, amor e inteligência. Compaixão é inteligência. Isso é vida religiosa. Então, esse aqui é muito importante, esse ponto que ele traz, porque destaca que é preciso que o nosso olhar, o nosso desenvolvimento, o nosso relacionamento seja com a vida, seja com a realidade, seja com os fatos, sejam com os dados da vida, e não baseado em textos sagrados, em coisas que nos afastam através de rituais, através de crendices, né? Então ele é bastante afiado nesse corte dos adornos desnecessários, né? A palavra mantra em sânscrito significa ponderar sobre, considerar o não vir a ser, meditar no não vir a ser. Quando você não está buscando tornar-se o que você é, quando você não está, é uma pergunta, né? Quando você está buscando tornar-se o que você é? A palavra mantra também significa colocar de lado toda atividade autocentrada. Este é o verdadeiro significado da palavra mantra. Aqui é uma crítica que ele vai explorar melhor mais à frente no livro, mas é bastante importante a gente entender o que ele quer dizer. Eu demorei para entender, porque assim não é tão simples assim a ideia. Ele diz que a gente foca muito no que a gente gostaria de ser e a gente esquece o que a gente é. E sem reconhecer o que a gente perde tempo nessa ilusão do vir a ser. Eu quero ser o super-homem, por exemplo, mas eu não reconheço quem eu sou. E se eu não reconheço quem eu sou, eu vou ficar com aquela ilusão de super-homem e não vou fazer nenhuma transformação necessária, importante, fundamental daquilo que realmente sou. Isso é encarar a realidade, isso é ver o real. Uma vida em ordem não pode existir sem amor e compaixão. Dê sua vida a isto, não a algum culto. Então dê a sua vida a desenvolver esse amor, a desenvolver essa compaixão. Isso é mais valioso do que qualquer culto, de qualquer crença.
Na meditação deve haver liberdade. O que é essa liberdade? Presta atenção nisso, porque se fala muito sobre liberdade, mas não se entende liberdade de quê? Ele está falando de liberdade do medo, liberdade da inveja, liberdade da ganância, liberdade do sofrimento e de todas as feridas que são obtidas na infância, as feridas psicológicas, as mágoas. É liberdade das emoções perturbadoras, daquilo que nos diminui, daquilo que nos impede de ser. É essa liberdade, tá? Não é liberdade de fazer o que quer, a liberdade do que te deixa pequeno, daquilo que você tem medo, daquilo que você tem inveja. É esse tipo de liberdade. Vejamos 3 questões. O que significa ser cônscio? O que significa concentrar-se? O que significa estar atento? Sem uma predileção, apenas olhar é estar cônscio, né? Então ele coloca que são coisas distintas, essa ideia de concentrar-se, né, estar cônscio e também de estar atento, né? E aí ele fala dessa questão que o estar cônscio é você ter um olhar sem uma predileção, um olhar que observa. Concentrar-se no que você está fazendo, o que significa que você se fecha para todos os pensamentos, exceto para aquele escolhido, centralizado, todo pensar em um ponto particular, né? E está dando toda a sua energia, escutando, vibramente ativo para estar atento. Se você está, então você descobrirá que não existe um centro como eu ou prestando atenção. Nesse ponto de estar atento, é que toda a sua energia está focada, a atenção, toda a sua energia está focada naquilo que você está realizando. Então, essa figura do eu, ela não tem esse papel porque você é o próprio movimento, você é a própria ação. Então veja como ele, né, nessas 3 últimas frases, ele distingue, né, a ideia do cônscio, né, que é um olhar sem predileção, essa ideia do concentrar-se, que é se fechar dos pensamentos a não ser escolhido, e da atenção, né, essa ideia de você estar com a energia vibramente ativa em relação àquilo que está sendo feito. Não é o silêncio cultivado pelos pensamentos, é o silêncio, ele está agora falando da meditação. É o silêncio da inteligência, o silêncio da suprema inteligência. É isso que se busca na meditação. É um silêncio que observa, né, o funcionamento da mente, observa, né, essa consciência, né? Existe essa concentração, mas existe essa atenção também. Neste silêncio, aquilo que é inominável acontece. O inominável é. Isto é sagrado, imutável, não é tocado pelo pensamento, pelo empenho, pelo esforço. Este é o caminho da inteligência, que é o caminho da compaixão. Então, aquilo que é sagrado é eterno. Isto é meditação. A ideia de desenvolver essa condição mental que vai além do pensamento, né? Que não se prende dentro das estruturas, né, de críticas, reflexões, e desenvolver esse olhar, então, que é cônscio, que tem concentração e tem atenção. Então aqui ele está começando a desenvolver, né, uma ideia profunda de meditação e que está diretamente focada no olhar diário, nas coisas que acontecem, na liberdade em relação às emoções, no que é real, e não em dogmas, em crenças, em crendices, em religiões, porque ele coloca isso. Tudo isso não necessariamente conecta você a amor e compaixão. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula. Essa é a 6ª e vamos em frente. Continua nos seguindo. Importante você seguir a gente no Instagram, @VitorMedita, bastante importante, porque você fica sempre atualizado das novidades. Tá legal? E o nosso canal do YouTube aqui também, né? Para você se inscrever, né? E curtir e tocar o sininho aí para ser avisado. Isso vai sempre ter você informado do que está acontecendo. Um grande abraço, até o próximo.